Graça e paz a todos. Estamos aqui em mais uma manhã para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Rendemos a Ele toda a nossa adoração. Queremos glorificar o nome do Senhor nessa manhã. Podemos sentir a presença dEle aqui neste lugar. E nós cremos que você também aí na tua casa, você pode sentir a presença dEle, daquele que é onipresente, onisciente, aquele que tem todo o poder. Deus, em sua infinita sabedoria, sabendo tudo que acontece, Ele aprove em ser um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, e também ser um Deus onipresente, que está em todos os lugares. A Bíblia fala que Jesus foi chamado como Emanuel, Deus conosco. Nós não estamos sozinhos, porque Ele prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias, desde agora até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Podemos sentir a mão do Senhor, a presença do Senhor que nos sustenta. Ele que é o nosso sustento, nosso alimento, nosso baluarte. E estamos firmes, crendo que dentro dessa dispensação que a gente está vivendo, de não poder ter esses cultos em grande número presencial, nós podemos nos unir espiritualmente, não só o espírito, adorando a Ele, bendizendo o nome dEle. Como é bom estar adorando ao Senhor, como é bom podermos estar aqui repartindo e impartindo daquilo que Deus tem nos dado. Como é bom podermos ter essas ferramentas, esses irmãos aqui para servir, para podermos nos comunicarmos com os irmãos, na qual a gente tem muita saudade de abraçar, de estar junto, e podemos liberar a palavra de Deus através desses meios de comunicação. E eu creio que Deus, Ele quer falar conosco nessa manhã, que na tua casa você possa receber a bênção do Senhor, aonde quer que você esteja assistindo esse culto. Você que é do Ministério Rei Jesus, congrega conosco, que a bênção do Senhor recaia sobre você, a unção do Senhor que Ele tem derramado sobre esta casa venha sobre você. Você que congrega em outra igreja e nos assiste, que é fiel também à sua igreja local, que a bênção do Senhor te alcance, ela persiga você em nome de Jesus e te alcance. Você também que talvez não está congregando em nenhum lugar e você por algum motivo caiu aqui, Deus, Ele tem um plano na tua vida, e que a bênção do Senhor ela recaia sobre você e seus familiares, em nome de Jesus. Amém? Estamos felizes de estarmos aqui adorando ao Senhor, bendizendo o nome dEle. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus com você nesta manhã. Você que está na sua casa, vamos orar. É muito importante que você adore ao Senhor com reverência, com santidade. Você possa fazer o teu melhor, que você possa da melhor forma se preparar para ouvir a palavra de Deus. Rabassurocobanás. Que você feche teus olhos, comece a orar e dizer: Senhor, estou aqui na tua presença para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Enquanto você vai orando, você também pode, vou te dar uma dica, compartilhar. Você que está no Facebook, você vai lá rapidinho, coloca compartilhar no seu mural, porque todos que são amigos do seu Facebook vão ver no teu mural e possivelmente podem ouvir a palavra, ou pode mandar pelo Messenger, não é? Então nós estávamos aqui com quase 70 pessoas no Facebook, agora estamos com 49, eu não sei se reiniciou, né? Então vamos aumentar esse número para que o maior número de pessoas possam ser abençoadas.
Estamos também pelo Instagram, meu Instagram pessoal, Diego Issacar _ Rei Jesus. Pelo YouTube, estou vendo aqui, nós temos mais de 50 pessoas pelo Instagram, pelo YouTube. Então, nosso desejo é que o maior número de pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Principalmente você que congrega conosco, na qual eu tenho uma responsabilidade sobre a sua vida. Eu dei uma palavra na quinta-feira sobre contemplação. Foi mais um bate-papo. Então eu vou gravar ela novamente depois, não hoje. Vou gravá-la novamente depois, né? Aqui na igreja, com uma qualidade que fica melhor. E ela vai estar completa depois disponível. Mas hoje, na verdade, não é nem tanto uma pregação assim por se dizer. Seria mais uma liberação profética, né? É uma oração para que você possa praticar nesses dias aí na tua casa. Quero mandar aqui um abraço, pastor Flávio, lá de Piranguçu, que tem o nosso carinho, nosso amor por ele, pela família dele, pastor Flávio. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito em breve nós vamos estar juntos. Todos que estão nos ouvindo aí pela rádio web Rei Jesus, quero deixar aqui o meu abraço, meu carinho para vocês. Declarar que as bênçãos do Senhor, elas recaiam sobre a tua vida e a tua família. Eu tenho profetizado que esse é o ano aceitável do Senhor. Muitas vezes nós vemos alguns desafios e pensamos, nossa, esse ano deve ser um ano difícil, o pior ano da nossa vida, mas o que promove as pessoas que servem a Deus sempre são os desafios. Veja que um gigante que era uma ameaça para muitos naqueles dias, foi uma promoção para Davi. Várias circunstâncias, as pessoas são promovidas por intermédio dos desafios. Os desafios nos promovem. Aleluia. Eu queria que você pegasse sua Bíblia comigo, Salmo 18. Salmo 18. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se você tiver um papel e uma caneta, eu tenho esse bloquinho, porque eu vou te ensinar algo. Nós temos que sermos produtivos. O Espírito Santo, ele fala em todo tempo. A Bíblia diz que não devemos extinguir o fogo do Espírito. Então está aqui esse bloquinho que eu ganhei há um tempo atrás, numa igreja que eu fui ministrar. E o que eu faço? Tudo que Deus vai falando comigo, eu vou anotando aqui, ó. Tem muita coisa anotada. E a partir daquilo que eu anotei, depois eu vou dar uma garimpada e uma estudada. Então, praticamente eu não uso esboço, mas anotei aqui alguns tópicos de algumas coisas que Deus falou comigo para compartilhar com vocês. Amém? Então eu sugiro você, nos cultos, você manter um local na tua casa que você possa não ter que ficar saindo. Então você deixa ali a água, você que vai tomar o café, você prepare o ambiente da palavra ali, onde vai tomar o café, né? Você prepare a tua Bíblia, você deixa a tua Bíblia e o papel e a caneta. Outra sugestão que eu vou te dar, às vezes a mídia social, ela é uma bênção e às vezes, se ela for mal utilizada, ela pode também ser uma maldição. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem 3 plataformas aqui para transmitir o culto, que é o Facebook, YouTube e o Instagram. Porque muitas pessoas que estão no Instagram, talvez não estão no Facebook, ou talvez não estão no YouTube. Então, é forma de alcançarmos a todos. Então talvez você coloque as 3 coisas ao mesmo tempo, você que é da igreja, aí você não vê nenhuma coisa nem outra, que você fica distraído, deixa eu lá ver no Instagram, quem que está comentando alguma coisa, e aí você fica mais focado nos comentários, do que na palavra, e você se distrai e perde. Então o foco dessas 3 plataformas é para sermos uma rede, e alcançarmos o maior número de pessoas. Porém, você escolha uma plataforma e foque nela, não fique preocupado em ficar colocando vários comentários. Vamos deixar os comentários para aqueles que vão pedir oração, para aqueles que vão dar um testemunho, e vamos focar na palavra. Então você pega a sua Bíblia, o papel e a caneta,
Você deixa aquilo que você precisa ao seu alcance, para você não ficar se distraindo e saindo. Amém? Algumas sugestões que eu creio serem importantes para que a gente possa aprender junto e crescer espiritualmente. Salmo capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim: eu te amarei, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador, o meu Deus e a minha força, em quem eu confiarei. Ele é o meu broquel, o meu chifre da minha salvação e a minha torre alta. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e então serei salvo dos meus inimigos. As tristezas da morte me cercaram, e as enchentes de homens ímpios me deixaram com medo. Tristezas do inferno cercaram, laços de morte me impediram. Na minha aflição, invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, e Ele ouviu a minha voz, fora de seu templo, e meu clamor chegou até diante dele, e até os seus ouvidos. Então a terra se agitou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se agitaram, porque ele está virado. Subiu uma fumaça da saída de suas narinas e fogo da sua boca que devora. Carvões se acenderam por ele, e ele também baixou os céus e desceu à escuridão e estava debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Vamos parar até aqui. Esse aqui é o Salmo 18, que foi escrito por Davi. Está aqui assim na minha Bíblia. Salmo de Davi, servo do Senhor, que falou ao Senhor as palavras dessa canção, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Nesse dia ele disse essas palavras. Aqui no 27, fala assim, 27, 28 e 29. Porque tu salvarás o povo humilde, mas os olhos altivos abaterás. Porque tu acenderás a minha lâmpada. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque por ti eu corri através de uma tropa, e com o meu Deus eu saltarei muralhas. Tem uma versão que fala: pois contigo eu destruirei exércitos e saltarei muralhas. Amém? Senhor, nós te louvamos, porque esta é a tua palavra, e a tua palavra, ela é poderosa, e quando nós falamos a tua palavra, ela se cumpre em nós, para depois também se cumprir através de nós. Sua palavra se torna verdadeira e ativa em nós, estas verdades, e nós recebemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas enfrentam batalhas diárias, guerras diárias. Eu poderia citar vários tipos de batalhas, pessoas que estão extremamente preocupadas com o seu futuro, como vai ser sua vida daqui em diante, como vai ser sua condição financeira, filhos, casamento, como é que vai ser a universidade. Os alunos, todos de todas as classes estão preocupados. Os alunos, como vai ser o seu ano escolar, se vai ter férias, se não vai ter, como que vai ser as avaliações. Aqueles que estão aposentados, preocupados, como é que vai ser, se o seu benefício vai permanecer. Existem várias incertezas, que para cada incerteza se torna uma batalha interna. Estamos vivendo dias de batalhas, que as maiorias das batalhas que estamos vivendo, na verdade, elas não existem. Preste atenção no que eu vou te dizer. A maioria dos inimigos que você está enfrentando são inimigos que já foram derrotados e destruídos. Por exemplo, a ansiedade. Por que o Senhor ele nos aconselha: não andeis ansiosos? Olha o que o texto diz: não andeis ansiosos. A ansiedade, ela não para você. O medo paralisa, mas a ansiedade não. É o contrário. Um inimigo contrário, tem uma ação contrária ao outro. O medo, ele é um grande inimigo. E qual é
A arma que esse inimigo usa, o medo, ele paralisa você. O medo, ele tem a capacidade de paralisar você. E a ansiedade é o contrário, ela tem a capacidade de mover você fora de um princípio. Então, veja que, dependendo do inimigo que eu enfrento, ele me leva, de uma forma ou de outra, a sair do centro da vontade de Deus. Então, talvez você não é uma pessoa ansiosa, mas você é uma pessoa medrosa. E através do medo você se paralisa. No momento que deveria agir, você se torna alguém, então, que fica paralisado, né? E talvez você não é uma pessoa medrosa, mas ansiosa. Uma pessoa ansiosa, ela não é corajosa. Ela se move no meio do risco, mas não é corajosa, ela é ansiosa. E a ansiedade a leva a se mover na hora errada, no momento errado, e muitas das vezes fora de um princípio. Então, a forma como você enfrenta os seus inimigos, a forma como você enfrenta os seus inimigos, vai determinar como vai ser seu futuro. A verdade não é o que você está enfrentando que vai determinar o seu futuro, mas como você enfrenta. E eu quero te dizer que a maioria dos inimigos que nós temos enfrentado nessa batalha, eles já foram vencidos. O medo já foi vencido pelo Senhor Jesus. A Bíblia fala: não tenhas novamente sobre vós o espírito de medo, porque ele já venceu o medo. Ele já exterminou com o medo. Ansiedade. Como que você extermina a ansiedade? Trazendo uma segurança, uma provisão. E o Senhor diz: não andeis ansiosos. Andar, ele está falando o quê? Não se mova pela ansiedade, porque basta cada dia o seu próprio mal. Não preocupais com aquilo que é a vez de comer, vestir. Não se preocupem com o dia de amanhã. Quando Jesus ele nos fala isso, é porque desde aquela época as pessoas já enfrentavam esse inimigo. A ansiedade não está ligada ao contexto cultural. Muitos dizem: não, mas hoje em dia tem muita coisa, os tempos mudaram. Não, a ansiedade é um espírito que já atuava naquele dia. Você sabia que existem diversos espíritos que agem em diversas áreas, e eles têm tarefas, missões e modos de se mover? E talvez uma pessoa liberta que não tem uma possessão demoníaca, um crente em Jesus, que tem o Espírito Santo, ele pode enfrentar uma opressão maligna. Não uma possessão, mas uma opressão. A possessão é dentro, a opressão é fora. São setas malignas. A maioria dos inimigos que você está enfrentando hoje, talvez você não está dormindo à noite. Meu Deus, o que vai ser do dia de amanhã? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? São inimigos que já estão vencidos e você está lutando contra inimigos vencidos. E a maior arma que esses inimigos usam é que você gaste o teu tempo de forma improdutiva em Deus. Como eles já estão vencidos, não podem vencer. Então eles, através do engano e dessas setas malignas, eles tentam tomar a maior parte do seu tempo. Eles tentam tomar a maior parte do tempo que nós temos, para poder roubar esse tempo que deveria ser destinado para Deus. Talvez existem pessoas que não conseguem adorar, elas não conseguem nem mesmo parar na frente aqui agora dessa câmera e ouvir uma palavra. Elas ficam à frente de uma tela 2 horas assistindo um seriado. Às vezes um dia inteiro discorre um seriado ou um filme, mas ela não consegue ficar 30 minutos na frente de uma câmera sem se levantar, né? Talvez aqui na igreja você se levantava tantas vezes para ir no banheiro ou ir tomar água, e às vezes aí na tua casa, que você está tudo perto, você pode deixar uma garrafinha perto, você levanta, não porque você tem sede, mas porque você tem um vício. Igual a pessoa que, quando tem um vício, ela está ansiosa, ela acende um cigarro e ela fuma. Sabe por que a pessoa que fuma, ela se torna viciada? Não se trata da fumaça que ela solta, mas quando ela pega um cigarro, ela fuma, ela tem ali um gatilho de ansiedade, ela fuma, ela tem um escape. Ela tem uma válvula, a ciência chama isso de válvulas de escape, que ela libera a ansiedade dela. Quanto mais ansiosa,
mais essa pessoa fuma. Na verdade, a pessoa que se torna viciada no cigarro, antes do vício da nicotina do cigarro, na verdade ela é escrava da ansiedade. Toda pessoa que tem um vício, ela tem um índice de ansiedade muito alto. Há um demônio, um espírito de ansiedade que age nela. E você nem percebe. Então o que eu quero te mostrar é que nós estamos em guerra, sim. Porém, a maioria desses inimigos, a maioria não, todos esses inimigos que você enfrenta já foram, primeiro, derrotados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Segundo, a maioria das ideias e sugestões que esses inimigos te dão de coisas que vão acontecer com você, nunca vão acontecer na tua vida. Essa é a verdade. Existem talvez dezenas ou centenas de ideias que o inimigo tem sugerido para você, dizendo: olha, vai acontecer isso, olha, tua família tem risco, grupo de risco, vai ficar doente. São situações que jamais vão acontecer. E você perdeu tempo, você perdeu noites. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas noites você já perdeu por causa da ansiedade? Talvez você não tenha insônia, graças a Deus por isso. Ou talvez tenha, mas eu quero dizer para você que não tem insônia. Talvez você não tenha insônia, mas por uma ansiedade, começar a preocupar com algo, com o dia de amanhã, você quando viu, passou uma noite toda, ou grande parte dessa noite, ansioso, preocupado com o dia de amanhã. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quantas noites você passou desfrutando da presença de Deus? Você perdeu o sono porque você colocou um louvor e começou a adorar Ele. Então, querido, não tem como a ansiedade ter em nós mais do nosso tempo do que o nosso Deus. A ansiedade que é vencida pelo Senhor Jesus não pode vencer a nós e tomar o tempo que é dele. Você deixa de dormir quando você está ansioso, você deixou de dormir quando você é para as festas no mundão, ou quando você passava uma noite estudando, preparando um trabalho no outro dia. E quantas madrugadas você passou somente você e Deus? Veja quantas coisas tem tido direito na nossa vida que Deus não tem. Não é justo. O Deus de toda a terra, o Senhor que nos criou, que nos deu a vida, será que Ele não teria muito mais direito sobre nós do que a ansiedade, do que as preocupações desse mundo? O Senhor está te chamando. Ele está dizendo: aproxima-te de mim. O Senhor está te convidando. Seja próximo. Show. Rabassuri kambaran chokorobarabassu. O Senhor está te chamando, eu sinto nesta manhã. Pode aumentar um pouquinho. Você, Paulo, isso. Eu estou sentindo uma presença. Eu sentindo Ele dizendo: eu estou atraindo pessoas. Eu sinto como Deus estivesse pegando pessoas aqui assim, ó, e puxando agora, dizendo: eu estou trazendo você para a minha presença. Eu estou trazendo você para a minha presença. Eu estou trazendo você para a minha presença. Chorobarabassuri kanamana. Oh, receba a presença de Deus. Receba a presença de Deus. Comece a adorar Jesus. Eu quero que você comece na tua casa a entronizar Jesus e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor morreu por mim. Obrigado porque o Senhor deu sua vida por mim. Obrigado porque o Senhor venceu todos os inimigos por mim. Obrigado porque o Senhor lutou e venceu os adversários por mim. Eu te louvo, Jesus. Encha a tua casa agora um ambiente de adoração. Encha a tua casa com um ambiente de glória. Xarababassuro-kobarabasso. Irialamana. Oh, Irialababassuro-komana. Shokorobababa. Continua adorando. Sim, em espírito, isso. Shekarabas. Seus inimigos cairão. Nosso Deus, Ele é forte. Tudo Ele pode.
mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Profetize isso na tua casa. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Reis, Arabassuro. Você vai se levantar hoje na força do Senhor. Você que estava abatido. 2 Reis capítulo 6. Alabassuroku. Versículo 14 diz assim, 2 Reis 6:14 em diante. Portanto, ele enviou cavalos e carruagens e um grande exército, e eles vieram à noite e impuseram um cerco em volta da cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado bem cedo e saído, eis que um exército estava cercando a cidade, e havia muitos cavalos e muitas carruagens. E o servo disse a ele: ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Aleluia. Será que você pode dizer isso? Diga: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com Ele. Interessante que a Bíblia fala não temas 366 vezes, um dia para cada dia do ano, até para o ano bissexto. Não temas. Você se levantou hoje, tem um não temas para você. Por que eu não devo temer? Porque a minha confiança está em mim. Se a minha confiança está em mim, então eu estou perdido, estou desesperado. Mas por que ele está dizendo não temas? Não temas porque o Senhor é contigo. Não temas porque Ele é poderoso. Aqui o profeta fala para o seu discípulo: não temas por quê? Por que você não deve temer? Tem que ter um motivo para não temer. Porque aqueles que estão conosco estão em maior número do que aqueles que estão naquele exército que vem contra nós. Ah, queridos, se você pudesse entender isso, você não iria temer. Eu tenho nesta manhã uma palavra para você: não temas, porque maior é o Senhor, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O nosso exército de anjos que está ao nosso redor, eles estão em força, eles são superiores e também em número. Sabe o que significa isso? Muita gente fala: Satanás enganou 1/3 dos anjos. Mas eu quero te dizer que a maior parte ficou do lado certo. Nós temos maior número e também maior em poder, os exércitos de Deus.
30% ou 1/3 foi enganado. Só que, além de ser em número inferiores, também eles não possuem autoridade, porque ele tomou a autoridade. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele pisou na cabeça da serpente. Nós estamos do lado daquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a autoridade e daquele que está em maioria. Então eu te digo, não temas. Para cada demônio de enfermidade existem anjos ministradores. Para cada demônio que vem te atormentar, tentar destruir a tua família, destruir a tua casa com ideias malignas, existem anjos de guerra para te defender. Para cada demônio que tenta criar uma armadilha para colocar os teus pés na armadilha e derrotar você e destruir você, anjos de Deus enviados da parte de Deus. O diabo sabia dessa verdade, por isso ele disse para Jesus: pula daqui, ele dará ordem aos teus anjos para que te protejam, e você não vai deixar ele não vai deixar nem que teus pés se resvalem. Ele sabe dessa verdade. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não estamos tentando a Deus, estamos cumprindo o que os homens, a ciência está pedindo, estamos nos resguardando, estamos cuidando da saúde. Porém, se você está fazendo a tua parte e não está tentando o Senhor teu Deus, ele envia anjos para te guardar, anjos na tua casa, anjos agora no seu trabalho. Pode trabalhar com segurança, Deus te sustenta, porque você está fazendo a tua parte, você está fazendo a parte da asepsia, você está se cuidando. Então quero te dizer, tem anjos para te livrar. Ele dará ordem aos teus anjos para que não resvalem os teus pés, para que nenhum fio do teu cabelo seja tocado. Não temas, a tua casa está protegida, os teus filhos, teu casamento, tuas finanças, a tua vida está protegida, porque para cada demônio que se levanta, um exército de anjos se levantam para desbaratinar e destruir o exército de Satanás. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Por isso eu te digo nesta manhã, não temas. Aqueles que estão conosco são mais poderosos e em maior número. É bíblico isso. E aqui Eliseu disse isso para Geazi, e no verso 17 diz: e Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os meus olhos para que eu possa enxergar. Senhor, abra os olhos espirituais da tua igreja. Todos aqueles que estão nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio, Senhor, abre os olhos espirituais para que caiam as escamas e eles não sejam enganados, e para que eles possam ver, Senhor, que o nosso exército ele é mais poderoso. A unção do Espírito está aqui, e aquele que cura é mais poderoso do que coronavírus, é mais poderoso do que H1N1, é mais poderoso do que o câncer, é mais poderoso do que a AIDS, é mais poderoso do que a diabetes. Ele é mais poderoso, o exército dele é maior e mais poderoso do que o problema com pressão cardíaca, endometriose. Ele é mais poderoso do que você. Osteoporose, ele é mais poderoso do que você. Surdez, cegueira, ele é mais poderoso do que você. Câncer, ele é mais poderoso do que você. Não tememos o câncer, aleluia. Nós tememos aquele que era e que é, que há de vir, que tem poder sobre o câncer. Ele não tem poder somente sobre todas as doenças, ele tem poder sobre a morte. Ele também pode ressuscitar. Talvez você está com medo de uma doença aí, e você já ouviu testemunho de gente que já morreu e voltou à vida e ressuscitou, como eu já ouvi e já vi. Ele não só tem poder para destruir todas as doenças, ele tem o poder de ressuscitar e trazer a vida. Creia, ele é poderoso, ele é poderoso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Estamos em maioria. Eu quero que você se levante na tua casa de uma forma profética. Fique de pé onde você está aí na tua casa. Você levante tua mão direita e fala assim, bate o pé e fala: eu estou em maioria. Nós estamos em maioria, queridos. Maior é aquele, isso. Nós aqui também vamos fazer profeticamente. Eu estou em maioria. Maior é aquele que está comigo. Não só maior a nível de grandeza, que é o nosso Deus, mas também em número. O exército do Senhor que está conosco é muito maior. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Levanta a tua mão e diga: nós estamos em maioria. Amém? Não deixa o inimigo te enganar. Que se abra os teus olhos espirituais. Eu aqui, como Eliseu, profetizo para todos os discípulos, assim como Geazi, que era um discípulo, que se abra os teus olhos espirituais. Geazi clamou: Senhor, então abre os meus olhos espirituais. Veja que o problema de Geazi não eram os inimigos. O problema dele é que ele não estava tendo percepção espiritual. Veja só, talvez você está colocando esse momento que nós estamos vivendo num lugar muito maior do que deveria estar. A Bíblia nos diz que haverão dias piores do que esses. A Bíblia nos diz de selos que serão abertos nos últimos dias. Deixa eu te perguntar, se esse fosse só o primeiro selo dos últimos dias, será que você está sendo aprovado ou reprovado? A Bíblia fala que muitos não vão poder comprar, vão ser impossibilitados de comprar alimentos, serão perseguidos e entregues pelos da própria família naqueles dias. Aí vem um vírus aí, que nem chegou na tua casa e nem vai chegar em nome de Jesus, você já está desesperado. Tem faltado alguma coisa para você? Você tem passado falta de alguma coisa? Acredito que não, porque graças a Deus aqui na igreja, nós temos mutuamente servindo uns aos outros. Nós sabemos que Deus tem sustentado todos, nenhum irmão ao nosso redor tem passado falta de alguma coisa. E aquilo que nós temos dividido. Então deixa eu te falar, muitas vezes o problema é que nós olhamos para o inimigo e colocamos ele numa maioria, numa posição que ele não está, que não deveria nunca estar. Mas por que nós colocamos? Porque nossos olhos não foram abertos. Geazi falou: eu rogo-te, mostre-me então, abre os meus olhos, para que eu também tenha essa confiança que você está tendo. Então o problema não é o inimigo, você tem que focar em quem está do teu lado, e não em quem está contra. Porque quando você enxergar quem está do teu lado, meu irmão, quando você enxergar o poder dele, reconhecer ele, meu Deus, quanto mais conhece a Deus, menos você tem receio dos seus inimigos. Quanto mais você conhece a Deus, menos você tem receio das circunstâncias. Eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa, tenho filhos, esposa, meus pais. Mas por que eu não estou preocupado? Porque eu conheço o meu Deus. Eu já caminho com Ele há muitos anos. Eu tenho 41 anos de idade. Eu nasci e fui criado na igreja, nunca me desviei. Mais de 40 anos servindo a Ele. Fui batizado no Espírito Santo com 8 anos de idade. Faz as contas, 33 anos orando em línguas. É até profético, né? 33 anos orando em línguas. Tem gente que deve estar assistindo que não, com todo respeito, não tem 33 anos de idade.
Eu tenho 33 anos orando em línguas. Há quanto tempo você é batizado no Espírito Santo? Quanto tempo você ora em línguas? Há quanto tempo você tem exercido essa palavra? Então ouça, quem tem mais tempo, aprenda. Estou aqui para te ensinar. Quando a gente dá assim números de estudo, não é para nos vangloriar de forma alguma, Deus sabe, mas para que você possa nos ouvir. A Bíblia fala que aqueles que são mais experimentados, é bíblico isso, aqueles que são mais maduros, é esse que você tem que ouvir, porque todo obreiro tem que ser experimentado antes. Então são mais de 20 e tantos anos de ministério como pastor, sem nunca olhar para trás, sem nunca ser envergonhado e nem envergonhar o nome do Senhor. Então um obreiro experimentado. Então ouça o que eu estou te dizendo, confia no que eu estou te falando. O Senhor, Ele é poderoso, Ele está no controle de tudo isso que está acontecendo. Eu estou muito otimista, eu estou muito confiante, porque eu sei que a igreja vai se levantar mais forte. Aguenta mais um pouco, irmão, suporta mais um pouco. Deus está nos dando agora a capacidade de suportar, de permanecer. Deus está gerando em nós algo que é muito poderoso, que é a percepção e a capacidade de permanecer em meio às crises, permanecermos fiéis e juntos e unidos num só Espírito. Então permanece, seja forte, em nome de Jesus. Maior é aquele que está conosco, em grande maioria. Então aqui no verso 17, Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os olhos, para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos, uau, e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Querido, assim como Eliseu nessa igreja, nessa congregação, como um profeta, como um pastor que Deus levantou, será que você pode olhar nesta manhã e ver ao meu redor? Interessante que eu já, em algumas experiências que eu tive de libertação, quando eu cheguei em algum lugar, às vezes aquela pessoa endemoniada, aquela pessoa possessa por um demônio, ela estava quebrando tudo, ela estava fazendo uma arruaça. Às vezes até dentro de igreja eu já vi diácono, pastor correr de demônio. Tem muita gente que é bom em argumentar, na hora que fica uma pessoa endemoniada, ó, corre, porque não tem autoridade. E aí o que acontece? Que eu já vi aqueles demônios fazendo tanta coisa, quebrando, machucando pessoas, e aquele tanto de gente segurando, e 5 pessoas orando ao mesmo tempo, sai e tal, e fica amarrado, e o demônio olha e não sabe quem que ele obedece. E aí a gente chega, quantas vezes a gente chega, já aconteceu de eu chegar, o demônio falar assim, ó, não deixa ele orar por mim não. O demônio falar para aqueles que estavam orando, ó, ora você por mim, não deixa ele orar não. Estou falando a verdade para você. Já aconteceu de eu chegar e a pessoa, o demônio falar, olha, o homem de branco está do lado dele, está com ele. E eu chegar, eu levantar minha mão, não gritar, não fazer nada, saia em nome de Jesus. Imediatamente saiu. Porque até os demônios tremem e reconhecem. Eles veem o mundo espiritual, e às vezes uma autoridade espiritual que Deus instituiu, que você se levanta contra, o demônio respeita. Que ele vê o que aquela pessoa carrega no espírito. Você sabia? Isso é bíblico. A Bíblia diz que aquele demônio, ele falou acerca de Paulo. A Bíblia fala, que está escrito lá, eles vão colocar aqui. A Bíblia fala que Paulo disse, aquele demônio disse a respeito de Paulo, falando, Paulo nós conhecemos, agora você nós não conhecemos. Quando você tem uma vida em santidade de muitos anos, não estou falando de coisas de 2, 3 anos, muitos anos, você vai construindo, você que está no primeiro ano, segundo ano, continue firme, vá construindo, e você vai permanecendo em construção do Espírito, você é respeitado no mundo espiritual. Obviamente que é Jesus que tem todo o poder, mas Ele tem todo o poder, e esse poder é deliberado a homens e mulheres de acordo com que eles têm intimidade com Deus. Nós já pregamos sobre isso aqui, que a intimidade é para aqueles que o buscam, a qual o Senhor irá revelar o segredo de suas alianças.
A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou na mente, no coração de nenhum homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus? Aquele que busca a Deus, gasta tempo com intimidade com Ele. Mas Deus revelou. A Bíblia fala que as coisas ocultas se pertencem ao Senhor, mas as reveladas elas pertencem a nós. Deuteronômio 28, 28. Então, é tempo de buscarmos as coisas reveladas. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Imagina, queridos, que existem pessoas que elas podem chegar num momento de libertação e serem desrespeitadas por aquele demônio. Podem orar em nome de Jesus, não vai resolver nada, porque você está falando só um nome, você não tem intimidade com esse nome. Olha o que diz, acho que é Deuteronômio 28, 28, coloca para mim por favor. Enquanto você coloca, leia de novo. Então, acho que é 29, 29, não lembro agora. É aquele texto que fala: as coisas ocultas, elas pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós. Então, é tempo de nós buscarmos a revelação. É tempo de nós buscarmos a revelação. É 29, 29, né? Obrigado. Errei por um capítulo e um versículo. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para que possamos cumprir todas as palavras dessa lei. Para que você possa cumprir a palavra de Deus, você tem que entender, você tem que ter a revelação, né? Então, Deus quer trazer a revelação para você. Revelar significa trazer à luz aquilo que estava oculto. Aquilo já está com você, aquela presença, a glória já está com você, mas você não sabia. Às vezes você está aí e fala: meu Deus, estou passando essa situação, e agora? E a presença já está com você. Geazi já tinha um exército do lado dele maior, porque ele estava andando com Eliseu. E o exército estava do lado de Eliseu, porque Eliseu construiu isso no Espírito. Então, quando Eliseu falou: e aí, Geazi? Rapaz, eu fui na cidade e vi, tem um exército que cercou a cidade todinha para vir contra nós. Aí Eliseu: tô nem aí. Como assim? Rapaz, o exército nosso é muito maior do que esse aí, você está por fora. Mas como assim? Ele falou: deixa eu orar aqui. Senhor, abre os olhos espirituais dele. Você pode estar andando do lado de uma pessoa espiritual que construiu algo no espírito e talvez não está vendo o que ela carrega. Você fica inseguro, você olha assim: bem capaz mesmo, esse Eliseu aí, cheio de defeito, eu convivo com ele, não é possível. Mas quando Deus abre os olhos espirituais dele, ele vê no espírito, ele vê o exército que está à disposição daquele profeta. Você sabia que toda pessoa que está servindo a Deus em um propósito, tem exército de anjos à disposição dela? Olha o que o diabo fala para Jesus: ele dará ordem aos seus anjos. Não precisa colocar não, Carlos, pode deixar por gentileza esse texto mesmo. Aos seus anjos. O que ele está querendo dizer? Jesus, você tem anjos seus à sua disposição para te servir. Se você der ordem, eles obedecem. Você sabia que tem anjos para te servir, para servir a mim? É bíblico. Nós não devemos adorar anjos, eles são servos. Então, toda pessoa que serve a Deus num propósito, tem anjos para ajudar ela a cumprir esse propósito, para guardar, para livrar. Então, se você pudesse olhar e ver os anjos que estão na tua casa agora, meu Deus, os anjos que estão guardando a tua casa. Eu fico ali, eu com a minha esposa e os intercessores, orando na madrugada, e nós estamos mandando anjos. Eu profetizo que se abra os teus olhos espirituais para que você possa ver o mundo espiritual. Visão. Pastor, você vê anjo? Vejo. Demônio? Vejo. Deus me dá discernimento e visão. Isso não é algo somente para mim. Assim como Eliseu orou, eu oro. Abre os teus olhos espirituais para que você possa ver agora. Para que isso gere convicção em você. Então, Eliseu orou e falou: abra-se os olhos espirituais. E quando ele viu que o exército que estava com eles era muito maior. Eu gosto dessa parte, final do verso 17. E ele viu
E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Olha que interessante, não sei se você consegue visualizar. A cidade está aqui no vale. E o exército do inimigo cercou a cidade. Só que havia uma montanha próxima da cidade. E a Bíblia fala que o exército de Deus, que estava guardando Eliseu, e a cidade aonde Eliseu vivia, que aonde tem um profeta, tem exército naquela cidade. Amém. Essa cidade ela não está desamparada, tem profeta aqui, tem exército de Deus aqui. Então o inimigo estava aqui, ó, achando, não, agora não vamos pegar eles. Eles vêm à noite e eles estão esperando amanhecer para atacar, para pegar todo mundo desprevenido. Então achando que vão pegar todo mundo, mas aqui Eliseu vê, junto com Geazi, o exército de Deus na montanha. Quando você assiste esses filmes antigos, como que um inimigo surpreende o outro? Quando ele aparece em um lugar mais alto. Já viu aqueles filmes, vem aquele exército para destruir, de repente na hora que ele vai destruir, ao redor na montanha está cheio, muito mais. Então não só é um exército mais numeroso, como está numa posição estratégica maior e tem mais poder. Então, querido, por que Eliseu ficou tranquilo? Porque ele não tinha confiança em si mesmo, ele tinha confiança no Senhor dos Exércitos. Quando fala o Senhor dos Exércitos, ali o texto exércitos, e no Velho Testamento várias vezes Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Olha o que Davi fala quando ele vai enfrentar Golias: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero te ensinar uma chave. Todas as vezes que a Bíblia está falando do Senhor dos Exércitos, está falando de toda a criação de Deus, seja na terra, debaixo da terra, acima da terra, criada por Ele, à disposição dEle para qualquer hora que Ele quiser e qualquer propósito. Essa semana o apóstolo Cristiano falou que nós somos Aquaman, né? Eu vou dar um exemplo, até para as crianças, os jovens que nos assistindo, para eles interagir com a gente. O Aquaman, quando ele está em perigo, ele faz um som. Ele precisa, por exemplo, de uma baleia, a baleia vem. Ele precisa de um tubarão, ele precisa de um ser. Aquele ser submete a um propósito que ele precisa naquele momento. Agora você imagina o Deus que criou tudo. Imagina, Ele tem controle de todas as coisas. Se Ele quiser escolher uma estrela, Ele pega assim com a mão, Ele chama cada uma pelo nome. Então quando eu estou falando o Senhor dos Exércitos, eu não sei se você consegue mensurar o que eu estou falando aqui. Está dizendo que as estrelas é o exército dele, a lua, o sol, todos os planetas, todas as galáxias, todos os seres criados por Ele são o seu exército e estão à disposição dele para cumprir o propósito. Quando Ele precisou parar a rotação da terra e o sol em favor do servo dele, Ele parou. Quando Ele precisou abrir o mar, é o Senhor dos Exércitos dizendo: mar, abre agora para o meu povo passar. Quando Ele precisou mandar coluna de fogo, Ele é o Deus que domina o fogo. O homem levou anos para descobrir o fogo, Ele é o Deus que domina o fogo. Ele é o Deus que domina tudo. Ele faz água sair da rocha, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Toda a criação, todo o exército dele está sujeito à palavra dele. Então, querido, quando nós precisamos de algo necessário para aquele momento, o Senhor dos Exércitos diz: vamos lá, é isso que ele precisa, é isso que o meu filho precisa, é isso que minha filha precisa. Você que foi criado por mim, vai lá e serve ele. E quando Davi falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, querido, o exército do Senhor se levantou, anjos com miras precisas, e eles conduziram aquela pedra até o lugar certo. Ei, aquilo que você precisa hoje, o Senhor dos Exércitos está preparando para você. Não temas. Aleluia. E eles olharam no monte, estava cheio de cavalos e carruagens de fogo. Aqueles homens foram com aquelas pequenas carruagens e cavalos, mas ainda assim, o exército de Deus estava em maioria, mais poderoso, e detalhe, eles tinham carruagens de fogo. Meu Deus do céu, você já imaginou, para aquela época que não tinha tecnologia, se alguém tivesse um exército, que as carruagens e os cavalos fossem de fogo? Não tinha chance, nenhum exército contra um exército desse.
Ele tem o poder de fazer o que Ele quer. Eles têm cavalo, eu quero cavalo de fogo. Eles têm carruagem de ferro, eu quero carruagem de fogo. Porque eu sou o Senhor dos exércitos. Você precisa conhecer o Deus que você serve. E aqui diz: e quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere este povo, rogo-te com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra do profeta. Você crê que eu sou um homem de Deus? Você crê que eu tenho mantido na presença? Mais vale a palavra de um profeta na tua vida do que a palavra de qualquer um. Você está preocupado com decretos? Disseram que o maior pico da contaminação seria no início do mês, estava falando em março, seria no mês de abril. Caiu. Não sei se você viu, tem um gráfico, e as mortes e a contaminação começaram a cair depois do jejum nacional. Só está caindo. Para pensar, você é inteligente. Itália, França, Minas Gerais é do tamanho da França. Minas Gerais. O Brasil é do tamanho de um continente comparado à Europa. Aí você pega um gráfico, em tantos dias do vírus na Itália, na Espanha, tantas pessoas, e calcula com aqui, inevitavelmente, infelizmente, pessoas estão morrendo com essa doença. É lógico que nós nos comovemos com isso, mas se você pegar os números, não dá nem para comparar o Brasil com um país, Itália, França, não dá. Porque muitos países da Europa são menores do que estados nossos. Era para a situação estar pior, mas nós cremos que a oração, que aquele que está conosco, Ele tem segurado. Nós aqui damos mérito àqueles que estão trabalhando, principalmente na área da saúde, mas nós cremos que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. É o Senhor que está guardando, é o Senhor que está livrando. Ele é mais poderoso do que esse vírus. Ele é poderoso para nos livrar. Então creia, querido, no seu pastor, creia no seu profeta, quando ele ora e fala. Quando falar jejum, vamos jejuar. Oração, vamos orar. Vamos interceder na madrugada, vamos estar no culto online, vamos. Porque se ele está falando, essa é a saída, essa é a resposta. Fica firme, continua firme, Deus está conosco. Agora estão falando que o maior índice vai ser em maio e em junho. E eu quero dizer que está por terra essa palavra. Que se cessem as mortes, que se cessem as doenças. Pessoas curadas não só de coronavírus, mas de AIDS, de câncer, diabetes, pressão cardíaca. Aqueles que estavam com exames para cirurgia sejam curados. Haverá o maior número de curados na história dessa nação, e o maior número de salvação. Então, aí as pessoas, não, meu Deus, agora vai vir. Não, agora não, agora o clima vai esfriar. Agora não, para de ser pessimista. Para de ser transmissor de más notícias. Você é transmissor de boas novas. Abra os teus olhos espirituais, deixa a escama cair. Tem muita gente discutindo isso, discutindo política, em vez deveria estar lendo a palavra e buscando a Deus. Vamos buscar o Senhor. E o profeta falou, fere esse povo. E Deus feriu. E Deus se cumpriu tudo segundo a palavra do profeta. Final do verso 18. E agora 19. Eliseu disse-lhe, esse não é o caminho, nem esta é a cidade. Segue-me, eu vou e trarei os homens a quem vocês buscam. Ele, porém, conduziu eles até Samaria. Sucedeu que eles haviam chegado em Samaria, que Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam enxergar. E o Senhor abriu os seus olhos, e eles viram, e eis que estavam no meio de Samaria. E o rei de Israel disse a Eliseu, quando viu meu pai, devo feri-los? Devo feri-los? E ele respondeu, tu não ferirás. Ferirás tu aqueles os quais tomaste cativo com a tua espada e com o teu arco. Põe pão e água diante deles, para que possam comer e beber, e vão ao teu nome. E ele preparou grande provisão para eles, e quando eles haviam comido e bebido, despediu e foram até o seu mestre. Assim, os bandos da Síria não mais adentraram na terra de Israel. Deus deu um grande livramento para esse homem de Deus e para aquela cidade.
Porque ele teve uma percepção espiritual. Você que está anotando, anote aí. Tenha uma percepção espiritual em meio a uma condição natural. Anote, por favor, meus discípulos. Tenha uma percepção espiritual em meio a uma condição natural. Por quê? A percepção espiritual tem que te conduzir na condição natural. A percepção espiritual precisa me conduzir diante da condição natural. Vou dizer de novo as duas frases. Tenha uma percepção espiritual diante de uma condição natural. Porque a percepção espiritual irá te conduzir diante da condição natural. Amém? Não seja conduzido pelas condições naturais. Nós não caminhamos por vistas, mas por fé. Agora, o que tudo isso tem a ver com Salmo 18? Vamos voltar lá em Salmos 18. Enquanto eles escrevem essas frases, depois vocês anotam para mim não esquecer, porque na hora eu libero no Espírito. Salmo 18. Vamos lá. Eu quero falar de 8 verdades. 8 verdades que você pode profetizar. Rabassuro komaná. Rabassure komaná. 8 verdades que nós devemos profetizar, que estão em Salmo 18. Vamos lá? Quero que você anote comigo. Eu anotei aqui as 8 verdades. Eu vou abrir a outra versão aqui para mim ler também. Aqui diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Então, nós temos que conhecer a Deus para que nós possamos vencer o inimigo. Entendemos no início da pregação que estamos vivendo uma guerra. Entendemos que esses inimigos todos já foram derrotados e que o exército de Deus que está conosco é mais poderoso, maior em número e é uma forma indiscutível vencedor. Entendemos que a maioria dos inimigos que enfrentamos através de percepções e de ataques na nossa mente e na ansiedade jamais vão existir. Realidades que os inimigos lançam com setas jamais vão acontecer na nossa vida, porque Deus não vai permitir. Então não devemos andar ansiosos, nos mover pela ansiedade e nem termos medo e paralisarmos quando no momento Deus precisa de uma atitude. Aprendemos que existem 2 inimigos importantes que devemos vencer diante da situação. O medo, que nos paralisa e impede de darmos um passo quando devemos dar um passo de fé, que Deus espera uma atitude, uma ação. E a ansiedade, que age de forma contrária, me leva a dar um passo e agir não pela fé ou pela coragem, mas pela motivação da ansiedade. Então, assim como o medo me paralisa enquanto eu deveria ter uma atitude, a ansiedade faz o contrário. Ela me faz me mover pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, pela ânsia de achar uma saída no momento que eu deveria esperar e descansar. Então não se mova pela ansiedade e nem se paralise pelo medo. Amém? Dentro desses princípios de guerra, aqui Davi em Salmo 18, ele está falando sobre 8 verdades que ele tinha e cria para que ele pudesse vencer os inimigos. O nome desse salmo é o músico Davi, servo do Senhor, falou ao Senhor essas palavras dessa canção no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e também de Saul. Então no dia que ele recebeu de Deus o livramento pelos seus inimigos, de cair na mão dos inimigos, de cair nas armadilhas e também de Saul, ele escreve esse salmo. E dentro desse salmo ele fala de 8 chaves. A primeira coisa que ele fala, eu te amo ao Senhor, força minha. Primeira coisa que ele deixa claro, o Senhor é a força dele. Amém? Diga comigo, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. E de onde vem essa força? Existem 8 verdades que alimentam essa força. Para você vencer a adversidade,
Você não tem que nutrir de informações, daquilo que o jornal está dizendo, mas você tem que se nutrir do Senhor, porque Ele é a tua força. E quais são as 8 verdades que nutrem a força do Senhor em mim? Primeira, o Senhor é a minha rocha. Eu quero liberar nesses dias 8 verdades, e quero que você ore durante esses dias essas 8 verdades. O Senhor é minha força. Como Ele pode ser minha força? Como que eu nutro essa força? Com uma consciência espiritual e verdadeira, dizendo primeiramente que Ele é minha rocha. Eu anotei aqui, rocha no original, no hebraico, ali é fortaleza de Deus, lugar alto e seguro, estar em lugar alto, em um grande penhasco no deserto, um lugar de escape e de esconderijo. Alabassurocomanai. Então, veja bem, lembra que eu citei que Eliseu, quando ele olha, ele vê o exército de Deus no penhasco, na montanha, que isso é uma estratégia de guerra. Quem está no lugar mais alto tem domínio sobre quem está embaixo. Então ele está dizendo aqui, o Senhor é minha força. Tá, na prática como é que essa força funciona? O Senhor, primeira verdade, Ele é minha rocha. O que é rocha? Ele me coloca no lugar alto. Os seus inimigos estão aqui, você sempre vai estar mais alto. Se ele está aqui, você mais alto. Se ele está aqui, você mais alto. Sempre você vai estar numa posição mais alta e mais segura do que os seus inimigos. E estrategicamente, estar em um lugar mais alto é vencer o inimigo. Estar diante do inimigo, pronto para enfrentá-lo, pronto para atingi-lo em cheio. Então a primeira verdade que você tem que profetizar: o Senhor é minha rocha, Ele é o meu penhasco, Ele é o meu lugar alto. Aonde o inimigo vier, eu sempre estarei numa posição mais alta que ele. Essa palavra rocha aqui é a mesma palavra que foi colocada lá em Números 20, que quando eles tiveram sede, ele foi lá e tocou e saiu água da rocha. Números 20, verso 8. Toma o bordão, ajunta ao povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará água. Assim lhe tirarás água da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Eles estavam no deserto, não tinha nenhum manancial de água, mas o Senhor falou: o deserto está aqui, lugar de escassez, lugar de provação, lugar onde não tem água, mas tem uma rocha mais alta. Tem uma música do Kleber Lucas que ele fala: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Então a rocha mais alta é isso, é você estar numa condição sempre acima da condição. Deus está te colocando por cima, acima da condição. Será que você pode entender isso? Então aqui eles estão com sede e o Senhor falou: não, toca na rocha, fala com a rocha e a água vai sair da rocha. Então, queridos, a primeira verdade que nós temos que profetizar: o Senhor é minha rocha. O que é isso? O Senhor me coloca por cima, o Senhor me coloca por cabeça, o Senhor me coloca num lugar alto, acima dos meus adversários. Então você vai proclamar essa primeira verdade na tua vida: Ele é meu lugar seguro, Ele é meu escape, Ele é meu esconderijo, Ele me coloca em lugar alto. Amém? Qual é a segunda verdade? O Senhor é a minha cidadela. O Senhor é a minha cidadela, ou a minha fortaleza também. A minha cidadela ou a minha fortaleza. No original, no hebraico, o que é fortaleza ou cidadela? Um lugar protegido, um lugar cercado, aonde o inimigo não pode entrar. Quando Josué chega em frente a Jericó, a cidade era uma cidade imbatível. Por quê? Ela era uma fortaleza, ela tinha muros fortes, nenhum inimigo conseguia entrar em Jericó. Uma das características principais de Jericó era que é uma cidade inviolável, não conseguia entrar dentro dela. Então, de dentro da cidade eles atacavam o inimigo e os inimigos fugiam. Então Josué precisava tomar aquela cidade, ele ora e as muralhas caem. Então você vê o poder que uma fortaleza tem, que ela impossibilita a cidade de ser tomada. Então Deus está falando: eu vou ser a tua fortaleza, eu vou ser a sua cidadela. Ninguém vai invadir você, ninguém vai invadir esse território que eu estou guardando, ninguém vai invadir a tua casa, ninguém vai invadir o teu trabalho, ninguém vai invadir os teus negócios, o teu corpo, nenhum vírus invade e entra, porque eu sou a tua fortaleza, sou eu que te estou imunizando você, sou eu que te protejo, sou eu aquele que te guarda.
Aleluia. O Senhor é quem te deixa protegido. Ele aumenta a tua imunidade, em nome de Jesus. Rabassuro Komanai. Oh Senhor, a palavra fortaleza significa lugar seguro. Lugar seguro. Aqui em 1 Samuel 22:4, eu vou dar pelo menos um exemplo bíblico de cada vez que essa palavra aparece na Bíblia. Então eu falei uma de rocha, agora eu vou dar um exemplo. 1 Samuel 22:4 diz assim: e assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Aqui na minha versão diz assim: trouxe-os perante o rei de Moabe, e com eles moraram por todo o tempo que Davi esteve naquele lugar seguro. Fortaleza, lugar seguro. Davi precisava estar protegido, e ele foi então para Moabe, e lá ele ficou numa fortaleza, e lá ele não pôde ser atacado, e ele foi protegido. Deus, ele é a tua fortaleza, ele é o teu lugar seguro. Então a segunda verdade: ele é a minha fortaleza, ele é a minha cidadela, ele é meu lugar seguro. A terceira verdade que nós temos que proclamar: ele é o meu libertador. Você pode dizer: Senhor, tu és o meu libertador. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Libertador significa aquele que é o escape, aquele que te dá condição para escapar, aquele que é o libertador, aquele que te dá livramento. Diga comigo: ele é o meu livramento. Ele me livra de todo mal. Ele é o meu livramento. Ele me dá fuga. Quando Davi precisou fugir, lembra que Jonatas, ele ajuda Davi a fugir quando Saul queria matá-lo? Então é uma das referências dessa palavra. Levante-se e coloque na tua casa de pé e diga: o Senhor dos exércitos é quem me dá o livramento. A quarta verdade, Deus, aqui vamos ver a quarta verdade: o meu Deus. Então primeiro, ele é minha rocha. Diga comigo: ele é minha rocha. Ele é minha fortaleza. Ele é meu libertador. Ele é o meu Deus. Aleluia. Ele é o meu Deus. Aqui diz: ele é o meu Deus. A palavra no hebraico aqui é único, verdadeiro Deus, valente, poderoso e forte. Então quando eu falo assim, ele é o meu Deus, eu estou falando assim: ele é o único Deus, não há Deus como ele. Quando eu estou falando ele é o meu Deus, estou dizendo: eu tenho um Deus que é valente, eu tenho um Deus que é forte, eu tenho um Deus que é poderoso. Então a força de Deus, ela vem sobre você. Rabassuro Komanai. A capacitação de Deus vem sobre você. Receba sobre a tua casa, receba sobre ti a capacitação, o poder de Deus sobre ti. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Aqui em Gênesis, no capítulo 14, verso 19, diz assim, Gênesis 14, 19 e 20: abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou aos teus adversários nas tuas mãos, e todo lhe deu Abraão do dízimo. Veja que quando Abraão está sendo abençoado, olha a palavra que o sacerdote usa para abençoá-lo: o Deus Altíssimo. Então quando está pondo a mão e abençoando Abraão, o Deus Altíssimo, o Deus que vai te livrar de dar escape contra todos os inimigos, o Deus que te faz prosperar. Ele está querendo dizer o que? Eu estou chamando à existência o único Deus. Há muitos que adoram a vários deuses, mas quando você fala: o Senhor é minha força, o meu Deus, ele é o meu Deus. Você sabe que ele é o autêntico Deus, que ele é o único Deus, mas quando você fala, você está abrindo uma chave espiritual. Você está dizendo: a força dele está comigo, o poder dele está comigo, a capacidade dele está comigo, o escape dele está comigo, a sabedoria dele está comigo, ele está comigo. Amém? Vamos ver, o que mais? Nós estamos agora na quarta verdade, nós vamos para a quinta verdade agora. A quinta verdade, vamos lá: ele é o meu rochedo. Ele é o meu rochedo. Também na outra versão fala que ele é bloquel, né? Rochedo. A palavra aqui, rochedo, no original significa uma superfície plana.
A Bíblia fala, colocou os meus pés sobre uma rocha. A Bíblia fala que Ele aplanará os caminhos. Quando a Bíblia diz que João Batista estava profetizando sobre a vinda do Senhor, a Bíblia diz que ele fala assim, Ele aplanará os caminhos. O que é isso? Colocar uma pessoa sobre uma superfície plana. Você já andou com seu filho, o pequenininho Lucas, quando era mais novo, numa superfície deformada? Como é que ele ficava? Desequilibrando, quase caindo. Já aconteceu do teu filho, quando é pequenininho, tropeçar, ralar o joelhinho? Aí você entende, porque às vezes a gente é pai, está aprendendo aí, não, eu tenho que andar com ele numa superfície plana. Aí você está andando com ele no lugar onde tem aquele calçado, tem aquelas pedras, uma mais alta que a outra, uma coisinha boba ele vai lá e já cai. Não é assim? Então nós somos como bebês, nós somos como crianças, e nós precisamos de proteção. E uma da forma do cuidar de Deus é colocarmos nós num caminho plano. Ele está dizendo, eu estou aplanando o caminho, eu estou tirando os obstáculos, eu estou tirando aquilo que faz você tropeçar, eu estou tirando aquilo que é dificultoso para você caminhar, eu estou preparando um caminho plano. Caminho plano também fala do que? Da justiça de Deus, da igualdade. Caminho plano, ele está o que? Está aplanando os níveis, todos estão no mesmo nível. Ele está aplanando os montes e igualando eles aos vales. Então Ele está fazendo que todos tenham condição de caminhar, independente da tua força, independente de quanto capacidade você tem ou deixa de ter. Ele está pondo você num caminho plano. Você pode declarar hoje, o Senhor é o meu rochedo. Diga comigo, Ele é o meu rochedo. Senhor, eu quero proclamar hoje esta verdade. O Senhor é o nosso rochedo. Aqui diz Números 23, 9. Números 23, 9. Pois de cima do penhasco vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. É o povo que habita, e não será reputado entre as nações. Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. É justo e reto, um caminho plano. Deus é justo. Deus não nos trata com desigualdade. Deus não nos trata com injustiça. Ele é perfeito, Ele é fiel. Aleluia. Qual é a próxima verdade, a sexta verdade que nós vamos declarar hoje aqui? Show, carababaço. Ele é meu escudo. Profetize comigo, diga: o Senhor é o meu escudo. Novamente, o Senhor é o meu escudo. Escudo está falando do quê? Está falando de uma arma de defesa. Escudo também é uma arma, mas de defesa. A Bíblia fala o que lá sobre a armadura do Espírito? Empenhando o que? O escudo da fé. A Bíblia fala sobre isso. Quando você é destro, você pega a espada, que é a arma de ataque, na mão direita, e na mão esquerda você usa para defesa. Eu não sei se você sabe, mas o lado esquerdo do nosso cérebro, ele domina a parte racional, a parte cognitiva da parte racional, a parte da nossa racionalização, como decidimos fazer as coisas. Então ele está falando que pega do lado da razão, do lado de como você vai raciocinar, e como defesa para proteger você de você mesmo e proteger você dos seus adversários. Usa a fé, caminha pela fé, não caminha pelo que você está vendo. A Bíblia diz, coloque por favor, nós não caminhamos por vistas, mas caminhamos por fé. Então você pode estar com o escudo e continuar caminhando. Talvez você fale, como é que eu vou caminhar nesses dias? Como é que eu vou trabalhar nesses dias? Como é que eu vou continuar uma vida segura nesses dias? Você pode pegar o escudo. O escudo não é para quem está ali, esperando o ataque. O escudo também é uma arma de defesa para quem está avançando, olha. Para quem está se protegendo dos ataques, está avançando. Então avance. Você não para de caminhar, você continua caminhando, mas não por vistas, mas por fé. Aqui diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então a cada dia eu vivo pela fé. A fé me protege, a fé é meu escudo, para que eu continue avançando em nome de Jesus, amém? Sétima verdade que eu tenho que profetizar: o Senhor é a minha salvação. Uau!
o Senhor é a minha salvação. Vamos profetizar: o Senhor é a minha salvação. O Senhor, digam, é a minha salvação. Glória a Deus. Aqui a palavra salvação no original é frasco de óleo, ou trombeta, ou autoridade de Deus. O que está querendo dizer? Como um óleo que fica num frasco, e quando abre-se, vem todo o perfume. Como uma trombeta que é tocada, que traz um alerta para que todos possam ouvir. Assim é a força da salvação. Davi disse: restitui-me alegria pela tua salvação. A salvação, ela tem um poder de trazer um aroma, de alertar você como uma trombeta, de que a salvação é a garantia da autoridade de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. E se ele tem autoridade sobre a morte do inferno e contra o pecado, ele tem autoridade sobre qualquer coisa, sobre qualquer inimigo. Então, quando eu lembro da força que a salvação tem, eu lembro da força que Deus tem. E através dessa força eu me refugio. Não, se Ele me deu salvação, perdoou todos os meus pecados e venceu a morte, que é o salário do pecado, Ele tem poder também e autoridade sobre qualquer circunstância. Na outra versão fala sobre o chifre da minha salvação. Chifre fala de autoridade. Todas as vezes que a Bíblia fala de chifre, fala de autoridade. Quanto maior o chifre, maior é o nível da autoridade sobre o outro. Aleluia. Então aqui está dizendo que a salvação é a maior demonstração do poder e da autoridade de Jesus sobre qualquer circunstância. E isso te dá garantia para enfrentar esse inimigo e você permanecer de pé. Amém? Aqui Salmos 20 verso 6 fala sobre essa palavra. Aqui diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Salmo 20 verso 6. Salva o seu ungido, e lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. O poder de Deus de salvar pessoas e de livrar pessoas não só do adversário, mas nos salvou do pecado e da morte e da condenação eterna. Se Deus me salvou da morte e da condenação eterna, Ele não me salvará hoje dos meus adversários, hoje dos desafios que eu enfrento? Meu Deus, é uma verdade que nós temos que trazer à nossa consciência, para preservar a nossa consciência. A última verdade que eu tenho que profetizar, a número 8, é torre alta ou baluarte. Aqui diz: a minha torre alta. Vamos profetizar: o Senhor é a minha torre alta. Mais uma vez, todos: o Senhor é a minha torre alta. Mais uma vez, vamos lá para encerrar: o Senhor é minha torre alta. Amém? Então essa é a oitava e última verdade que nós queremos aqui profetizar. A torre alta, ela significa uma fortaleza segura em um lugar alto. Então nós falamos aquela hora do rochedo e depois falamos da fortaleza. Torre alta é as duas coisas juntas. É uma fortaleza num lugar alto. Quando eu fui em Israel, eu fui em vários lugares. Tem um lugar que eu fui Massada, em todos os outros lugares que eu fui, aonde os romanos, eles construíam suas fortalezas. Eles construíam em cima das montanhas mais altas, porque quando alguém estivesse tentando entrar nas terras que eles conquistaram, dali daquele lugar alto, eles já tinham a melhor visão e a melhor estratégia. É uma estratégia de guerra. Então veja bem, torre alta significa duas coisas juntas: penhasco, lugar alto, e fortaleza. Então uma fortaleza no lugar alto. Isaías 33:16, olha o que diz. Então vamos profetizar enquanto eles procuram: o Senhor é minha fortaleza, é o meu alto refúgio em um lugar alto. Amém. O Senhor é exaltado porque habita no alto. Ele se encherá Sião de retidão e justiça. Quem está no alto tem poder de determinar o que vai ser. Então é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a resposta. Então quando a dificuldade vem, você profetiza essa verdade: a minha fortaleza, o meu lugar seguro, o meu refúgio vem lá do alto, vem dessa fortaleza que está lá em cima, que é o Senhor, o nosso Deus, o meu refúgio. Então vamos profetizar. Eu queria que alguém escrevesse
as 8 verdades lá nas mídias sociais, para a gente proclamar essas 8 verdades e orarmos. Amém? Então eu vou repetir uma por uma aqui, não explicar, mas repetir, e depois nós vamos profetizar. Primeiro, rocha. Segundo, fortaleza. Terceiro, libertador. Quarto, Deus. Meu Deus. 5, rochedo. Sexto, meu escudo. Sétimo, força da minha salvação. E oitavo, minha torre alta. Glória a Deus. Você que pode, fica de pé na tua casa agora. Nós vamos profetizar. Louvamos o teu nome, Jesus. Tua presença está aqui. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Tu és a nossa força. Tu és a nossa rocha. Tua presença é real. Se coloque de pé, por gentileza. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse Receba a presença de Deus na tua vida agora. Receba a presença de Deus. Então eu louvarei. Então adorarei, adorarei. Então me renderei, me renderei totalmente a Vamos ti. profetizar? Fique de pé comigo agora e vamos profetizar juntos. Todos juntos, numa só voz. Vamos dizer: o Senhor é a minha rocha. Repita na tua casa. Agora: o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é meu libertador. O Senhor é meu único Deus. O Senhor é o meu rochedo. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é a força da minha salvação. O Senhor é minha torre alta. Aleluia. Eu te amarei. Diga: ó Senhor, força minha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto vocês aqui comigo quando eu faço isso. Eu sinto que a presença do Senhor está nos alcançando e alcançando você na tua casa. Agora eu quero que você diga: eu te amarei ao Senhor, força minha. Diga, Paulo: eu te amarei, Senhor, força minha. Eu te amarei ao Senhor, eu te amarei ao Senhor, força minha. Força minha. Eu te amarei ao Senhor, eu te amarei ao Senhor, força minha. Força minha. Porque a tua força, porque a tua força vem sobre mim. Vem sobre mim. Porque tu és a minha rocha. E tu és a minha rocha. Tu és a minha fortaleza. Tu és a minha fortaleza. Tu és meu libertador. Tu és o meu libertador. Tu és meu único Deus. Meu único Deus. Tu és o meu rochedo. Tu és o meu rochedo. Tu és o meu escudo. O meu escudo. Tu és a força da minha salvação. Força da minha salvação. Tu és a minha torre alta. Tu és a minha torre alta. Aleluia. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto as minhas mãos, tudo entregarei como sacrifício. Te entrego, Senhor. Vivo, és o meu prazer, a razão do meu viver. Meu Salvador,
serei para sempre teu, meu libertador, meu libertador, serei para sempre teu, meu salvador, meu salvador, serei para sempre teu, meu libertador, meu libertador, serei para sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei como sacrifício vivo. Receba a glória do Senhor. És o meu prazer, a razão do meu viver. Eu quero ministrar sobre você a força do Senhor, a glória do Senhor, a unção do Senhor. Receba na tua casa, receba na tua vida, receba agora a cura, receba o poder, receba a restauração. Você que estava abatido, você que estava cansado e recebeu essa palavra, levanta-te, resplandece, porque a luz do Senhor vem sobre ti, nasce de sobre ti. Receba a força, receba a glória, receba o poder, receba a unção do Espírito. Essas 8 verdades vão trazer força do Senhor sobre ti, e você vai dizer: eu te amarei, Senhor, força minha, Senhor, força minha. Tu és a minha confiança. Assim como os olhos de Eliseu foram abertos, de Geazi, abre os meus olhos para ver aquele exército que está ao meu redor. Tu és o Senhor dos exércitos, aquele que acampa ao meu lugar, do meu lado, e está me guardando. Pois contigo eu saltarei muralhas, destruirei exércitos. Ainda que um exército se acampe contra mim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, é aquele que te guarda, é aquele que te livra, é aquele que te protege, é aquele que está diante de você. E o gigante cai, e a luta cai, e a doença cai, e as dificuldades caem, e o medo cai agora. A insônia cai, e a depressão cai, a ansiedade sai, em nome de Jesus. Te amo, força minha. Te amo, força minha. Que verdade poderosa. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Te amo. Seja renovada agora. Seja renovada. Seja restaurado no poderoso nome de Jesus. Agora. 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 Eu ministro renovo. Eu ministro restauração. Restauração. Renovo. Agora. Em nome de Jesus. Seja renovado. Seja restaurado. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor, o teu poder. Derrama, Senhor, a tua glória. Renova agora o teu povo. Renova a tua igreja. Pelo teu poder agora. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Ministramos. 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 Ministramos o teu poder. Venha com a tua glória. Venha com o teu poder agora, Senhor. Levanta os que estavam abatidos, os que estavam se sentindo derrotados, sem saída, e restaura-os. Levanta-os no teu poder agora. Nós declaramos agora cura, restauração. Em nome de Jesus, avivamento. Desperta os dons espirituais. Desperta, desperta. Eu te amo, força minha. Eu te amo, força minha. Receba, receba a força, receba a glória, receba o poder. Eu sinto como uma eletricidade entrando no teu corpo agora, como uma unção com eletricidade, como um choque, como eletricidade entrando. Receba, receba poder, poder, poder de Deus. Dunamis de Deus, dunamis de Deus. Receba o dunamis de Deus. Vai mandando o teu testemunho. Vai escrevendo agora. Agora pode escrever. Escreva o que você está sentindo na tua casa. Escreva o toque de Deus. Escreva se você recebeu a cura, se você está recebendo os dons.
Escreva agora, escreva, testemunhe, diga: eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a glória de Deus, eu sinto, irmãos, como um choque, como uma eletricidade que está entrando agora por esse canal aqui, e está atingindo as pessoas. Receba agora o poder, receba a glória do Yeshua HaMashiach, aquele que é poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Receba a glória dele sobre a tua casa, receba, ele é tua força, é ele que te sustenta. Força minha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Cheio. Tu é agora para sempre. Eu é o reino, tu é a glória. Para sempre, sempre, sempre. Receba essa eletricidade no teu corpo agora. Receba o poder de Deus. Oh, aleluia. Receba, receba. Estamos a 40 dias do Pentecostes. Receba desses 40 dias de preparação espiritual, de santificação, de introspecção e limpeza espiritual, para recebermos o derramar do Espírito. 40 dias, fala de quarentena, 40 dias para o derramar da glória e do poder. Busque a presença, o Senhor é a tua força. Entre dentro do Senhor, mergulhe nele nesses 40 dias. Orialabá. 40 dias. Estamos mergulhados em Ti. Estamos mergulhados em Ti. A partir do dia 29 de maio, Pentecostes, Shavuot, nós estamos entrando, estamos nos preparando. Vocês que são da lista de transmissão, pode continuar. Leiam o texto que eu mandei ontem. Leiam ontem o texto e o artigo que eu mandei ontem. Leiam, por favor. Se preparem nesses dias. Busque o Senhor mais e mais e mais. Mais, 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 mais. Eu te amo, Senhor, força minha. Eu te amo, Senhor, força minha. Eu te amo, Senhor, força minha. Oh, Tu és a minha força. Tu és o meu sustento. Tu és o meu sustento. Aquele que te guarda não irá falhar. Aquele que te guarda não falhará. Aquele que te guarda não falhará. Não falhará. Não falhará. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável.
abra os meus olhos, o Senhor mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Receba essa palavra nesta manhã, que ela seja o teu alimento, e eu sugiro que você possa anotar ou até mesmo ouvir essa palavra. Vai ficar no Facebook, no YouTube e por 24 horas no Instagram, e depois nós vamos editar e colocar ela no YouTube, no canal já editada. Mas profetize essas 8 verdades dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. E profetize essas 8 verdades na tua consciência e na tua alma, em nome de Jesus. E que venha um tempo sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nós ministramos cura, renovo e restauração nesta manhã.